Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram. Quem não me seguiu ainda segue lá, danilo.bispo e também o Doutor na Base. Na minha caixinha de pergunta eu recebi a seguinte pergunta: já teria demitido o Barbieri? Barbieri, para quem não sabe aí, é o técnico do Vasco da Gama e tá fazendo um trabalho muito ruim no Campeonato Brasileiro, ocupando aí a penúltima colocação com apenas 6 pontos em 30 disputados. E para responder essa pergunta, nós temos que fazer algumas outras considerações. Primeiro, há uma cláusula de multa, né? Uma multa rescisória aí pela rescisão antecipada do contrato, que se eu não me engano vai até o final do ano que vem ou ainda de 2025, eu não sei qual é o valor dessa multa, mas os clubes brasileiros que estão indo em direção a SAFs, vai haver uma mudança, eu acredito, um pouco que significativa em relação a essa demissão de técnico aqui no Campeonato Brasileiro, pelo menos. Por quê? Como é que funcionava antes da SAF? E é uma coisa muito feia. O presidente do clube mandava o técnico embora, tinha lá a multa, mas a multa você joga na frente, espera o ser demandado, o próximo presidente, ou que sabe daqui a dois mandatos, é que vai ter que arcar com esse pagamento. E o técnico e o presidente ali que mandou o cara embora, vem, traz outro, paga uma fortuna por esse novo técnico, por jogadores, para tentar salvar ali do rebaixamento. E quem vai pagar essa conta mais tarde são os outros presidentes, não aquele que ocupa a presidência no momento. Com a SAF, nós vamos ver uma mudança de direção, porque o dono do clube, e agora a SAF tem um dono, o clube, esse dono vai ser responsável pelo pagamento dessa multa. Independente que seja daqui a 2, 3 ou 4 anos, esse cara que está hoje na presidência na presidência da SAF, né, da empresa, o dono do clube, ele vai ter que pagar. E se ele não pagar e vender o clube, ainda assim esse valor vai ser descontado. Então, de uma forma ou de outra, ele vai sofrer no bolso as consequências dessa demissão. Então, nós temos que avaliar muito bem esses dois lados aí para saber se vale a pena mandar o barbeiro embora e pagar a multa rescisória ou não. E eu fiz aqui para vocês uma breve apresentação para a gente tentar entender um pouco mais sobre o cenário do Barbieri no futebol agora aqui do Campeonato Brasileiro, tá? E vamos lá. O Barbieri tem no Vasco da Gama, nesse Campeonato Brasileiro, são 10 jogos. Só tem uma vitória, 3 empates e 6 derrotas, sendo que não conseguiu ganhar em casa ainda. Em casa já foram 4 jogos com apenas um empate. Uma campanha horrorosa, que tem míseros 20% dos pontos conquistados. Eu vou chegar lá. Os próximos 6 jogos do Vasco, e aqui talvez seja o grande motivo do técnico não ter sido mandado embora ainda. Dos próximos 6 jogos, são 4 em casa, 5 no Rio de Janeiro, porque tem um clássico contra o Botafogo, e apenas um fora contra o América Mineiro. América Mineiro que está em meio de outras competições também, está na Copa do Brasil e provavelmente vai pegar o Vasco da Gama ali numa fase ali, tendo, de repente até no jogo de volta da Copa do Brasil, podendo até estar realmente menos descansado e, quiçá, poupar alguns titulares. Então, esses 6 jogos do Vasco da Gama, o Vasco precisa ganhar pelo menos 4. Os 4 em casa ele tem que ganhar. E se buscar um empate contra o América Mineiro e contra o Botafogo, é lucro. Mas, aí que tá. Agora o Vasco, assim como todos os outros clubes do futebol brasileiro, terão 10 dias de descanso e treinamento para poder melhorar o seu futebol. Só que o que acontece? O Vasco, como ele foi eliminado da Copa do Brasil no início, logo na primeira ou na segunda fase, o Vasco está com todo entre um jogo e outro, ele está com uma semana de treinamento e descanso, contra os outros times jogando durante o meio da semana e o Vasco não. Então o Vasco não aproveitou esse tempo para treinar e aperfeiçoar a forma física e a forma tática. O Vasco tem sofrido derrotas atrás de derrotas. Então, não me parece que nesses 10 dias de treinamento, em que todos os outros clubes também terão tempo para se preparar, o Vasco vai conseguir tirar aí algum leite de pedra para ganhar uma sobrevida nesse campeonato. Então,
Talvez aí esse seja o motivo da diretoria estar segurando o Barbieri por conta desses 10 dias de descanso e desses 6 jogos, aí 4 sendo em casa. Mas se até agora não ganhou nenhum jogo em casa, o que faz alguém crer que possa ganhar os próximos 4 em seguida, não é mesmo? Mas tomara que o Vasco saia dessa situação, porque não é bacana de ver. E eu falei anteriormente que o Vasco tem apenas 20% dos pontos conquistados, o que nos leva aí a ver na 19ª colocação. O Vasco é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. Para evitar o rebaixamento, vocês sabem quantos por cento da pontuação o clube precisa ter para não cair? Historicamente, é 40%. O clube, para se garantir na primeira divisão, ele precisa conquistar 40% dos pontos que disputa. O Vasco hoje tem 20%. Se o Vasco tivesse alcançado esses 40%, que seria o dobro de pontos, ele estaria com 12 pontos e hoje estaria ali na 14ª colocação, na zona neutra, sem brigar pelo rebaixamento e também sem pensar na Libertadores. E a título de curiosidade, eu trouxe aqui para vocês que para brigar pela Libertadores, o percentual de pontos conquistados tem que ser de 60, ou seja, o Vasco está devendo aí 3 vezes o que já conquistou. Se tivesse conquistado os 60% de aproveitamento, hoje o Vasco teria 18 pontos, estaria junto com o Atlético Mineiro na 4ª colocação, brigando sim pela vaga na Libertadores, o que não é o caso. Mas eu queria trazer um pouco vocês aqui para tentar entender, voltando lá para o início do vídeo, a questão da multa rescisória. Não consigo, não entra na minha cabeça que nenhum técnico de futebol hoje, pelo menos que eu saiba, eu nunca vi na mídia, eu nunca vi em contrato nenhum, que tenha um planejamento, tá? Que tenha cláusulas de bonificações por campanha, tá? Então, como é que seria feito isso? Num primeiro momento, teria que ser feito ali um alinhamento de expectativa, tá? Acredito que o Vasco, com o investimento da 777, não acreditava que ia brigar dessa forma contra o rebaixamento, mas também não achava que ia brigar pela Libertadores. Ali, uma zona neutra, eu acredito que fosse um ponto crível ali na campanha do Vasco. Se alguém lá atrás dissesse, Vascaíno, você acha que o Vasco vai brigar pela Libertadores para ser campeão, para a zona de rebaixamento ou vai ficar no meio da tabela? Acredito que o Vascaíno mais consciente ficaria ali pelo meio da tabela. E eu ficaria no meio da tabela também se o Vascaíno fosse. E como é que eu proporia isso se eu fosse diretor de futebol de algum clube? Chamaria o técnico e falaria assim, meu amigo, você quer ganhar quanto por mês? Você quer ganhar, vamos arredondar, 100 mil reais por mês. Tudo bem, então. Então nós vamos dividir aqui o contrato fazendo premiação em blocos de 10 jogos, tá? Como é que funcionaria? A gente falou aqui que estamos na zona neutra e que daria um percentual aí entre 40% e 60%. Se você atingir o que você está me dizendo, você ganha um bônus. Se você quer 100, eu vou te pagar 80%. Se você atingir esse percentual de 40% e 60%, após os 10 jogos, eu te pago o valor correspondente ao que faltou. Então, se você queria 100 e ganhou 80 durante 3 meses aí, que dá basicamente 10 jogos, ao final desses 3 meses, eu te daria mais 60 mil reais para completar o valor que você me pediu e estaria tudo bem. Caso você surpreendesse, caso você fosse muito melhor do que a gente estava achando e tivesse beliscando ali uma briga na Libertadores, você ganharia um bônus a mais, tá? Você seria premiado aí por estar acima das expectativas do clube e acima das expectativas que você mesmo, técnico de futebol, nos falou no início, ok? Mas caso você, por exemplo, você foi campeão, aí o campeão esquece, né? Explode. Aí a dinheiro dá no pau aí para todo mundo. Mas caso você fique abaixo dos 40% que o Vasco está hoje, na zona de rebaixamento, depois desse bloco de 10 pontos, é justa causa. É justa causa na hora. O Vasco, da grandeza que tem, fazendo a expectativa ali de alinhamento no início, duvido que o vascaíno mais pessimista, o rival mais pessimista, acharia que o Vasco tivesse apenas 6 pontos em 30 disputados. Foram 4 jogos em casa. Pelo menos 10 pontos em casa tinha que fazer, 9 pontos em casa tinha que fazer.
e já estaria com mais pontuação do que está hoje. Começou muito bem ganhando do Galo fora, o que ninguém ali acreditava, ninguém esperava, e foi a única vitória do Vasco no campeonato. O Vasco tem uma vitória em 10 jogos. Então, eu, se fosse ali, pudesse, tivesse a oportunidade de trabalhar como diretor, gestor de futebol ou até advogado, eu proporia um contrato ao técnico de futebol com metas, igual tem jogador que ganha por produtividade, partidas disputadas, gols feitos, títulos conquistados, faria a mesma coisa com o técnico de futebol. Abaixo de 40%, abaixo de 30% de aproveitamento é justa causa, e a multa rescisória seria um valor muito ínfimo ali, para não ter aquela discussão trabalhista que a gente poderia até pensar que seria alguma afronta, mas um técnico que ganha 200, 300 mil reais por mês, ele, sob hipótese alguma, pode ser considerado hipossuficiente numa relação de trabalho ali com o clube de futebol. Então, respondendo a pergunta objetivamente que me foi feita, se eu demitiria o Barbieri, não demitiria o Barbieri somente por uma questão financeira, tá? Eu não sei qual é a cláusula rescisória desse contrato, mas se a cláusula for baixa ou se a cláusula for inexistente, eu com certeza teria mandado o Barbieri embora, porque é inadmissível que o Vasco, da grandeza que tem, consiga apenas 6 pontos, 20% dos pontos conquistados. Eu acho que isso é motivo para justa causa. E eu volto a frisar aqui, eu queria muito ver um técnico de futebol que aceitasse ou propusesse uma meta de bonificação e dispensa por justa causa se ficasse abaixo de um percentual previamente combinado. E aí você teria que envolver algumas nuances ali, como não poderia vender jogador de time titular, sob pena de você aumentar essa multa, sob pena de ser desconsiderado esse percentual de aproveitamento, porque a gente sabe como é que funciona, principalmente o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, você começa o campeonato com um time, e durante o torneio você vai vendendo aquela peça que se destaca, a Europa vem, belisca e leva. E aí o técnico fica ali à mercê dessas negociações, ele não pode fazer nada. Então seria injusto também, mas que você botasse no contrato, tentasse amarrar de alguma forma, que você não poderia perder as suas principais peças, para que essa cláusula aí ela pudesse surtir efeito, tá? Eu não sei o que vocês acham dessa. Eu não sei o que vocês acham que seria, se seria interessante ou não o seu clube ter com o seu técnico essa meta aí por pontuação. Eu acredito, eu gostaria muito que tivesse, porque você premia o técnico que é competente e você poderia mandar embora sem te onerar de uma forma absurda o técnico que não está correspondendo. E aí não adianta aqui a gente entrar em discussão se o técnico, se trabalho longo, trabalho curto, isso aí é muito relativo. O futebol já nos mostrou que clubes que mudam de técnicos durante o campeonato, como foi o Flamengo ano passado, se dão bem. E clubes que mantêm o mesmo técnico depois de resultados ruins, como o Tite lá atrás no Corinthians, o próprio Luiz Castro hoje no Botafogo, que fez um campeonato carioca horroroso, quase foi eliminado na Copa do Brasil logo na primeira fase. Hoje trilha aí a liderança do Campeonato Brasileiro e nós podemos ou não dizer que foi por conta da longevidade dessa carreira dele como técnico do Botafogo. Então, queria saber de você. Você mandaria o Barbieri embora se não tivesse multa rescisória alta? Ou você seria aquele cara que defende um trabalho longo, defende que o trabalho está sendo implementado, é início de trabalho, que tem que dar tempo ao tempo? E uma coisa importante, já passou da metade do primeiro turno. Um quarto do campeonato já foi. 10 jogos, só faltam 28. E o Vasco só tem uma vitória. Então é bom, com o Barbieri ou sem o Barbieri, o Vasco tomar a tenência e começar a ganhar os jogos, tá bom? Então, rapaziada, agradeço aí a audiência de quem ficou até aqui. Segue lá no Instagram e tamo junto, tá bom? Abraço.